Relax. Relax. Right now? Right now. Cinema Descascado por Clara Vives e Marcos Vinícius Pompeu. Olá. Good morning, Vietnam! E estamos ao vivo, não, estamos gravando. Já começou errado o primeiro programa. Bem, amigos do cinema. Olá, amigos do cinema. Amigos cinéfilos? Amigos cinéfilos desmamados, aqueles que não entendem nada de cinema como nós, mas são curiosos e estão aqui para aprender com a gente. E a gente aprender com todo mundo, né, talvez? Tá difícil, porque quando você vai fazer um programa, um podcast, uma coisa no YouTube para um público, sempre tem que ter uma saudação personalizada. E isso não existe ainda entre nós. Né, Marcos Vinícius? Vamos falar de cinema, né? O que é mais importante. Espero que vocês gostem, principalmente gostem de tretas do cinema, porque a gente não vai deixar pra trás isso. Na verdade, treta do cinema é o que mantém o cinema até hoje. Né? Exatamente. A história do cinema é uma história de tretas. Exatamente. Mas, já começando aqui no primeiro episódio, a gente tem uma questão, acho que é um pouco pessoal. Assim, a gente gosta de pegar uns assuntos estranhos, aleatórios e difíceis de falar. E o assunto do primeiro podcast é o quê? Cinema até os dias de hoje. O que seria cinema até os dias de hoje? Já começa difícil. Mas vai terminar difícil também, mas a gente tem que. A gente é de humana, a gente não pode ser tão prolixo. A dificuldade começa para precisar quando começa o cinema, né? O início do cinema. E quando começa o cinema? É quando criam lentes, fotografia, o quê? A gente entendendo o cinema como uma atividade industrial, né? Podemos pensar o cinema a partir da criação de equipamentos que possibilitem a gravação de imagens, principalmente imagens, né, antes do áudio, e também a exibição dele, né? A gente tem ali no final do século XIX, início do século XX, os irmãos Lumière na França, o Thomas Edison nos Estados Unidos, começando essa brincadeira. E ainda ali nessa virada do século, nós temos a Alice Guy Blaché fazendo filmes de ficção, que seria a primeira diretora. Para tudo aí! Exatamente. Já começa. Você não fala o nome da pessoa, que eu não sei nem falar que é francês. Você já começa falando da primeira diretora da história, considerada a primeira diretora da história do mundo. É uma mulher, uma francesa, Alice Guy Blaché. Eu acho que é Guy. Guy. Guy Blaché. Desculpa, gente. A gente mal fala português, não é francês que a gente vai falar. Ela fez uns filmes maneiros lá do Repolho com criança, uma loucura. E os irmãos Lumière também faziam seus documentários, né? Filmavam trem, filmavam saída de fábrica. É verdade. É bom a gente ressaltar aqui que a Alice Guy Blaché, não sei como é que fala, me perdoa, ela fez o primeiro filme de ficção, de documentário. Os irmãos Lumière já estavam tentando alguma coisa, filmando ruas, pessoas andando, que pode ser considerado documentário. A gente pode dizer também que na mesma época que a Alice estava filmando lá na França seus bebês Repolho, aconteceu a primeira exibição no Brasil, no Rio de Janeiro, ali ainda no século XIX. Chiquérrimo. E aí a ficção vai evoluindo, a gente tem o famoso Méliès com a sua viagem à Lua. Quer falar um pouco do Méliès? Eu falar um pouco do Méliès, mas falar o quê? Falar do filme clássico dele, que você já mencionou, né? Que é a Viagem à Lua. Eu já me perdi nessa parte. Isso aí já vai ter que cortar já. É porque você tá com a anotação e eu não tô. O Viagem à Lua é um clássico. E a gente tem logo depois os cinemas de comédia, né? O Charlie Chaplin. Mas em vez de a gente ficar falando em tópico, muito assim dessas coisas, que a gente poderia realmente ficar falando em tópico aqui, fazer uma coisa bem educativa, mas acho que é interessante a gente falar como que o cinema ele foi influenciando e influenciado à medida que o tempo foi passando. Assim, Marcos Vinícius, uma pergunta para você. Faça. Qual foi o primeiro filme que você lembra de ter visto? Nossa, é muito difícil isso. O primeiro filme que eu lembro de ter visto provavelmente foi algum filme da Sessão da Tarde. Versão brasileira, Herbert Richards. Mas eu não sei precisar qual, porque foram muitos.
Mas eu lembro no cinema ali de ver Bambi. Bambi. É, Trágico Bambi. Nunca mais sim. foi o mesmo. As mães faziam isso nos anos 90, É, né? as mães eram malvadas. Levava a criança pra ver um filme triste, elas mesmo choravam e faziam a gente chorar. É. Ainda mais principalmente filme que o protagonista perde a mãe, né? Logo no começo. Logo no começo do filme. É, E o seu? o meu. Cara, eu posso citar vários também, mas eu acho que o primeiro filme que acho que me despertou essa inclinação a gostar de filmes, né? Isso vem muito antes do fazer filmes, querer trabalhar com cinema. Eu acho que foi. Acho que não, né? Foi com certeza História Sem Fim. Que é um filme que tem uma odisseia, tem a parte triste, tem a parte feliz, tem a jornada do herói classiquíssima do garoto, tem ele desvendando um outro universo, que é uma coisa que sempre me interessou, sempre vai me interessar, que é tirar uma criança ali do. Que é até meio estranho, né? Falar isso hoje, mas é tirar a criança ali da zona de conforto dela, levar para um outro mundo e botar a responsabilidade na mão da criança para resolver o problema do outro mundo, né? Mas é isso, assim, acho que foi o filme que realmente me despertou esse amor pelo cinema, essa tensão, essa necessidade de sempre ver filme. Fantástico. Tem um dragão cachorro, qual é o nome dele mesmo? Falcor, Falcor, isso. Sensacional. Podemos dizer que em algum momento ali no início do século o cinema chegou em Hollywood. e aí estragou, né? where the theaters become amusement parks. It's not cinema, it's something else. Não, brincadeira, é brincadeira. Não estragou, mas Hollywood, né? Hollywood é exatamente o que É conhecemos a hoje. narrativa clássica, né? A gente tem os primeiros filmes bem racistas. Exatamente. Isso é muito Grift. importante a gente falar sobre isso, né? E conforme foram passando os episódios, a gente sempre vai levantar essas questões. E é sempre bom a gente lembrar que filmes retratam suas épocas. Mas ao mesmo tempo que o Griffith fazia seus filmes racistas ali, de Ku Klux Klan e essas temáticas, colocando sempre o negro como o vilão da história, a gente tinha o Chaplin fazendo comédias inesquecíveis com crítica social. Totalmente. Crítica total ao capitalismo, né? Tempos modernos segue atual. Esse é atual, né? Porque a gente gosta muito também de falar dessa coisa do envelheceu mal, né? Mas também tem filmes que nunca vão envelhecer. Que é Tempos Modernos, é um deles. Mas É. qual pra você? Chaplin? Não, qualquer um. Não, Chaplin é fantástico. Não. Não vai usar outro exemplo. Não. O cinema ganhou fala também. Né? Ele era preto e branco e ele era mudo. E um dia descobriram que podiam pintar a película. Isso lá atrás eles faziam, né? Sim. Méliès fazia isso, não fazia? Fazia. Pintava lá a películazinha e o filme ficava colorido. É que a gente tá tão acostumado hoje a pensar um pensamento do cinema digital que a gente acaba esquecendo, né? Que um dia o cinema ele foi feito lá naqueles filmezinhos, tipo aquele filme de máquina, né? Que tinha que rodar naquele negocinho lá. Eu não sou dessa área, então me corrige. Tinha que rodar lá naquele negocinho lá e fazer o filme. E para montar o filme eles cortavam os quadradinhos. E pintavam para ficar colorido. Exatamente. Agora é sua praia. Animação. A gente tem ali o primeiro longa com A Branca de Neve, a Branca né? de Neve, exatamente. E os 7 anões. Não pode esquecer dos anões. É a melhor parte do filme, né? E começa essa saga da animação aí. Gente, isso é muito doido, né? Porque isso vai fazer 100 anos da primeira animação, que ela foi feita, ela foi lançada em 1925. Foi 25? Eu lembro bem, porque foi o ano que meus avós nasceram. Eu lembro bem Tudo disso. bem, tudo bem. E o que você sente com filmes de animação? Eu acho que os filmes de animação, eles conseguem transportar a gente além do real. Porque por mais que a gente veja filmes de fantasia, a gente tá sempre vendo as pessoas reais, de carne, né? Interpretando. Eu acho que quando a gente fala animação, a gente consegue sair completamente desse mundo que a gente vê de pele e osso e consegue ver a criação de outras coisas, assim. Eu sou muito fã, quem me conhece sabe, né? Você sabe. Sou muito fã Sei bem. de Hayao Miyazaki, que pra mim é um dos grandes gênios que já existiram nessa terra e continua existindo por muito tempo.
E eu acho que a animação ela traz um outro peso assim de realidade. Eu acho que ela reflete outras coisas que o filme live action não faz. Com certeza, é um outro tipo de linguagem que tem excelentes exemplos aí ao longo da história, maravilhosos filmes de animação, tanto da Disney quanto depois o filme digital com a Pixar e animações japonesas, inclusive eu adoro Akira, que é um exemplo bom disso. Akira foi o primeiro anime, né? Que virou um longa-metragem que é de ficção científica, né? Primeiro anime de ficção científica. Sim, Que é sensacional. maravilhoso. Quem não viu, eu recomendo ver. Porque também é bem atual. E a gente teve também os movimentos cinematográficos, né? Ao longo do século XX aí, a gente Também não são muito sabe. importantes, né? Todos eles sempre refletindo a sua época. Novelle Vague, o que a gente detesta, né? Qual é o nome dele? Do que a gente O detesta? neorrealismo O italiano. neorrealismo italiano. Ele tem sua importância ali no contexto pós-guerra, eu não posso negar isso. Mas eu acho chato. Importância e gostar tem um abismo no meio, né? Sim, uma pessoa vagando por 10 minutos pela cidade, vendo as coisas passarem. Aquela interação com não atores entre várias aspas. Que influenciou vários outros movimentos, como a novela Vague posteriormente, o nosso cinema novo. Nós não chamamos de estúpido, nós quando nós chamamos autobeneficismo, a economia, a técnica, a política. Nosso cinema novo. Eu não vou me estender cinema novo, não, porque merece um episódio inteiro de cinema novo aqui. Sim. A gente teve também entre as guerras ali, né, entre a Primeira e a Segunda Guerra, o expressionismo alemão, que influencia também o cinema até hoje, com Até hoje, né? cenários, Por coisas exemplo, distorcidas. Né? Por exemplo, se você gosta de Corra, então você gosta de expressionismo alemão. Você gosta de Tim Burton? Você gosta de expressionismo alemão. E isso a gente vai contar em outros episódios, que a gente só tá passando, assim, pra gente conseguir chegar um pouco sem definição absoluta, porque a gente não quer definir nada também, o que é o cinema até agora. Podemos dizer até que o Criaturas Estranhas, o Poor Things, tem uma forte influência do... Com certeza. Desse... É o Frankenstein contado em outra ótica, né? O episódio de Oscar também vem aí. Se der tempo, vem. E aí nós temos a nova Hollywood também, que revelou diretores, atores, enfim, artistas que estão acho no que a nosso maior imaginário. parte desse cinema muito popular do exterior que a gente conhece é muito nova Hollywood, assim, tipo, pelo menos os millennials, assim, o que veio as gerações anteriores, assim, aqueles rostinhos todos foram todos influenciados pela nova Hollywood ou são da nova Hollywood. Fala aí. Uma curiosidade, assim, é que Hollywood sempre esteve em crise, né? Ela teve sua época de ouro ali. É impressionante, né? Tá sempre em crise. Acabou o dinheiro. Não tem dinheiro. Ela teve sua época de ouro ali nos anos 30, 40, os épicos, Cecil B. DeMille e tudo mais. Depois começou crise após crise. Tá sempre em crise, mas também tá sempre com muito dinheiro. E numa dessas grandes crises... Em crise tô eu, meu bem. Em crise tô eu. Estava na pior? Se eu estava na pior, você estava onde? Na classe econômica da pior? Exatamente, estamos. Numa dessas grandes crises, os produtores não sabiam mais o que fazer para ganhar dinheiro, ou estavam morrendo, mudando de área, e resolveram apostar em jovens com ideias diferentes. A primeira geração que saiu de universidades, que começou a fazer filme naquela época com muita influência do cinema europeu, que são os filmes da nova Hollywood ali. Aí nós temos Easy Rider, Bonnie e Clyde, enfim, vários filmes aí, Scorsese, Spielberg, Francis Ford Coppola, enfim, uma infinidade de pessoas aí que estão na nossa imaginário que a gente conhece na cultura popular. Mas eu não poderia deixar de falar também que teve o cinema soviético influenciado pelo Estado lá atrás. Ainda bem, tava demorando pra você vir. Assim, só pra falar uma coisa que vocês já viram que entre eu e ele, quem o cérebro é ele, né? Eu só fico aqui fazendo uns comentários bobos. Vai. Que besteira, claro Fala que não. aí do cinema soviético. Comentário bobo, você sabe tudo. Não, o cinema soviético ele é criado muito porque o camarada Lenin
Olha, Costumava... se Hollywood estava em crise, você imagina o cinema soviético, vai. Não, o camarada Lenin costumava dizer que o cinema é a mais importante das artes para ele, porque expressava um momento, Salve, camarada Lenin. é a arte da época dele, que surge ali que se desenvolve ali no século XX, naquela virada de século, que é onde acontece a Revolução Russa, e começa a ter um investimento em cinema, mas curiosamente os soviéticos ainda não tinham os equipamentos para filmar, os estúdios e tudo mais. Eles começaram a importar películas e editar em cima do que era feito nos Estados Unidos. E aí eles começaram a desenvolver teorias de montagem, de edição fantásticas que são usadas até hoje. É bom lembrar disso, né, também, que se você gosta da montagem de hoje, agradeça o soviético. Porque foram eles que inventaram toda essa dinâmica maravilhosa de montagem que o Nova Hollywood não conseguiu inventar e ninguém conseguiria inventar, né? Eles fizeram, eles trabalharam em cima de várias narrativas clássicas e transformaram elas em muito melhor. Ou seja, Hollywood em crise, como sempre. Aí você tem ali o grande Eisenstein, né, com seus filmes e suas teorias. Você tem o Podovkin, Vai anotando aí, gente. que é um grande teórico também, talvez, acho que é o meu preferido desse movimento soviético. E posteriormente nós temos o genial Tarkovsky fazendo ali Anota filmes aí. nos anos 60, 70. Anota aí, gente. Anota aí, que já quer começar a estudar montagem? Começa por soviético, não começa por Hollywood, por Europa, não. Vai pelo soviético. Ataque soviético, né? Europa que eu digo é aquele povo, França, Itália, não vai nesse povo, Ocidental. não. É, ocidental, obrigada. Exatamente. E aí nós temos os movimentos, né, esses movimentos de cinema. Nós temos também os movimentos regionais, né? Tem o cinema do Oriente Médio, tem o cinema africano, nós temos Cinema asiático. o você tá cinema esquecendo de asiático. falar. Eu ia chegar lá. O cinema japonês realmente foi uma expressão muito forte, né? Nós temos grandes representantes de cinema japonês, entre eles Kurosawa. Akira Kurosawa. E aí, o que você acha do Kurosawa? Também acho um gênio, assim. Acho que é um cara também que... eu acho que assim, o cinema japonês, ele diferente do anime, ele trabalha o exagero de outra forma, né? Que o anime tem muita explosão, cor, pessoa com olho gigante, que também é uma linguagem, vamos respeitar essa linguagem, inclusive, pessoalmente eu gosto muito dessa linguagem, só que eu acho que o Kurosawa, ele tentou trazer para a realidade japonesa, que sempre sofreu muito com guerras, com escassez de comida, de clima, também sempre foi um povo muito pobre, um povo muito recluso, tem altos índices de suicídio, então eu acho que ele conseguiu explorar. Eu sinto muito quando, sei lá, vejo Sonhos, ou quando vejo Sete Lindo. Samurais, que são 2 filmes maravilhosos dele, eu sinto muito que ele tenta explorar talvez alguma coisa que esteja lá no profundo do coração do japonês, né? Quando eles exploram aqueles personagens dos Sete Samurais, ele está explorando um personagem de cada vertente ali. Tem o cara que é o roceiro, tem o cara que é o samurai que foi expulso de tudo. Eu acho que é cara, assim, genial, assim. Lembrando Também... que é um filme que foi refilmado em Hollywood com a temática de faroeste. 7 Homens e um Destino. Verdade. Verdade. E o cinema japonês se desenvolve muito ali no pós-guerra também, na reconstrução do Japão. E falando em guerra, a gente esqueceu de falar, ou ainda não falamos, que o cinema foi usado como uma arma política, né? Né? Vários momentos da já história. voltar agora os passos, né, para dizer É. que o cinema, sim, ele foi usado de uma forma muito vil, né, para não usar outras palavras por aqui, para expandir, né, para proliferar palavras do nazismo. Propagandear, boa. Palavras do nazismo na Alemanha nazista. Né? Com a Leni. E manipular o povo através do cinema. Nós temos ali, né, o cinema soviético foi usado de forma política para mostrar através de uma arte a criação de um novo povo, do novo homem soviético, né, tanto dos problemas das guerras, das lutas do passado, quanto do que era esperado dali para frente desse novo povo que estava surgindo. E aí nós temos ao mesmo momento os Estados Unidos propagando o liberalismo com o seu cinema, inclusive usando ele na guerra também, mandando
diretores famosíssimos, ganhadores de Oscar e tudo mais para a guerra, para documentar a Segunda Guerra Mundial. E nós tivemos na Alemanha os cineastas de Hitler, né? Inclusive a Leni, que filmou ali as Olimpíadas, né? Um filme chamado Olímpia, que usou os enquadramentos que até hoje são usados na Olimpíada. Sim. E E ela foi absolvida, né? foi no Tribunal de Nuremberg por contribuir para a arte. É. Tem umas coisas muito irônicas no mundo, né? É. E que a gente tem que engolir em seco. E hoje em dia, qual a perspectiva do cinema para você? Pra mim, ou que eu acho que tá se alinhando por aí? Bom, pra mim, eu acho que quando a gente vai ficando mais velho, ou a gente vai. Quanto mais a gente consome coisas, mais a gente muda as nossas perspectivas sobre o que a gente gosta de cinema. Porque eu acho que o amor por cinema é uma coisa muito fluida. Não é, eu só gosto disso. Sim, você pode ser assim, óbvio, mas eu acho que para uma pessoa que se expande, né, que se abre para ver diversos gêneros de filme, vários tipos de narrativa, perspectivas de diretores de vários países, eu acho que a gente acaba se contornando, assim. Hoje em dia eu tô preferindo muito mais filmes simples, né? Sim. Prefiro filmes que passem mensagens fortes, mas que tenham narrativas simples. É uma opinião muito minha. Eu acho que o cinema também, a linguagem dele, ela se enfatiza cada vez mais de acordo com as gerações. Por exemplo, acho que tem um exemplo muito bom, que eu já tô indo para 2023, né? Que é o ganhador lá do Oscar 2023, que é Tudo, Todo Lugar ao mesmo tempo. Eu não sei falar o nome desse filme também. Até Você adorou esse filme, né? Hã? Você adorou esse Eu filme. adorei esse filme, eu chorei nesse filme porque ele tem uma temática que me conecta muito, mas eu acho que também, de uma certa forma, a gente está vendo uma linguagem diferente, uma linguagem que agrada mais os jovens. Tanto que eu vi muita gente da nossa cidade, que é assim, a faixa dos 30, quase entrando no 40, né? Eu vi muita gente da nossa idade, sim, falando que, não gostei do filme, que não sei o que, não entendi. Não é que eu não entendia, claro que assim, também é uma coisa. Eu acho que o filme ele é muito. Ele passa 1000 mensagens ao mesmo tempo, né? Então, quando você fala assim, você não entendeu o filme, dá um passo pra trás, gente, porque isso é irritante. Às vezes a pessoa entendeu o filme, ela só não gostou. É igual aqueles vídeos, né, que Vamos falar disso em outro episódio também. Aqueles vídeos que a gente acha pelo YouTube, assim, entenda o final do filme X. Não clica, gente, não clica. Guarda o que você tá pensando aí, ou espalha o que você tá pensando, mas não mude de opinião por causa desses vídeos, não. Mas eu acho que... Não, só um adendo. Esse vídeo, ele tá achando que você é idiota. Basicamente isso, né? Você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Porque se você precisa entender, você não entendeu nada. Ele quer te explicar o filme que você já viu. Vamos lá. Mas, assim, eu acho que esse filme, ele é extremamente cativante porque ele tá trabalhando uma linguagem que é a linguagem rápida, assim, a montagem. Você vê aquela montagem que é a protagonista, a Michelle Yeoh, que tá maravilhosa. Inclusive, eu esqueci o nome da personagem, gente. Eu esqueci, não. Eu não sou tão boa com isso. O quê? É muito filme pra lembrar. É muito filme pra lembrar. Mas, assim, você vê aquelas montagens muito rápidas, ela aparecendo em um monte de lugar ao mesmo tempo. E assim, é a temática do filme, né? Tudo, todo lugar ao mesmo tempo. Só que trabalha uma linguagem que dá para agradar mais assim, pessoas que passam tempo no TikTok, que tem que tem um pouco dessa pressa de ver transformações, de ver transições. Que vai ouvir esse vídeo acelerado. Exatamente. Esse vídeo? Errou! Não, esse vídeo não. Esse áudio, né? Esse Ainda áudio. bem, porque a gente tem uma voz meio monocorde, então é melhor mesmo, porque aí fica mais divertido, eu acho. E eu acho que tá refletindo muito nisso, assim, porque o cinema, é o que eu tô falando, assim, ele caminha de acordo com as gerações. Então, se o cinema hoje ele é um cinema rápido, com muita cor, com muita transição, se ele aborda assuntos sobre sexualidade, sobre racismo, que eu acho extremamente importante e insubstituível, que eu acho que a gente tem que falar dessas coisas mesmo, de vários assuntos que estão guardados, assim, ou que foram falados, sei lá, em 40 filmes de um ano, foram falados em um, o assunto foi falado em um. Acho que é muito importante, acho que as gerações elas estão entrando para isso, para trazer para o cinema também
os novos assuntos que vão ser falados durante décadas e décadas, e por aí vai. Bonita fala. É que eu cansei um pouquinho, mas enfim, mas o cinema pra mim é isso, assim, o bonito do cinema é ele não conseguir ser botado numa caixinha, ele não ter definição, e ele, exatamente, assim, hoje ele não tá refletindo muita gente, ele tá refletindo o meu sobrinho, minha sobrinha, as outras crianças que estão vindo aí, os outros jovens que estão aí, que estão debatendo, estão pela rua, falando dos assuntos, levando para dentro das escolas, das faculdades, dos meios sociais. E eu acho que é justo, justíssimo. Eu acho que tem que refletir mesmo nessas pessoas. Contando histórias do tempo presente, né? O cinema, assim, como atividade industrial que ele é uma arte cara de se fazer. Ele é uma arte que foi desenvolvida ali por elites, podemos dizer assim, né? Os equipamentos e tudo mais, tudo muito caro, sistema de estúdios. Mas ele é uma arte que foi voltada, né, para a classe trabalhadora em muito da sua história e passou a ser feito também pela classe trabalhadora. Então, nós temos ali uma arte para se apropriar e usar dela para contar as histórias que a gente vai se emocionar, que a gente vai viver, que a gente vai imaginar, enfim, contar histórias. Eu acho que para mim é uma arte de contar histórias. O cinema é muito poderoso mesmo, porque ele não só tá contando a história do mundo, como ele também tá contando pra gente histórias dos outros, assim, que eu acho muito bonito. Quem é que, assim, pelo menos, acho que boa parte das pessoas que eu conheço, né? Eu espero que todo mundo que se encante por filmes ou por um filme específico, aquela sensação de sair do cinema falando assim, caraca, eu tava dentro desse filme. Assim, é uma arte que emociona, eu acho que é uma atividade muito importante para a classe trabalhadora. Aí assim, porque tem que ser informativo. Pode ser informativo, gente, mas também pode ser só Optimus Prime lá discursando pro pôr do sol com o Linkin Park no fundo, que eu acho maravilhoso, tá? Não tô tirando o mérito disso, não. Acho maravilhoso. Que eu acho, exatamente, que eu acho que tem momento pra tudo. Tem hora que você vai ficar lá vendo o filme do Truffaut e tem hora que você vai ficar vendo o filme do Michael Bay. E nenhum dos dois é ruim. Só que cada um tem o seu momento. Um com mais dinheiro, outro menos, outras épocas também. Mas se a gente imaginar assim, que no passado o Hitchcock tinha uma estatura parecida com a do Michael Bay, é engraçado porque o cinéfilo de hoje não compreende esses detalhes, esses pormenores do cinema. Olha, cinéfilo também vai... a gente tem uns episódios especiais aqui dedicados aos cinéfilos, né? Mais pra frente. Que senão a gente fica 3 horas falando aqui de cinéfilo. Podemos dizer que alguns deles, né? Não vou dizer todos, mas exaltam coisas do passado que a história pode ser contada de uma forma um pouquinho diferente. Mas fica pra frente, a gente vai chegar nesse ponto. Com certeza. A gente vai falar de Tarantino. Vamos cortar pra conclusão, porque senão a gente fica aqui até amanhã. Porque falar de cinema é uma coisa que nós dois aqui, se deixar de ficar a noite inteira falando. A gente chega a ser chato. Escutem Glauber Rocha. Essa é a sua mensagem final. Tá gravando? Não, seria uma ótima mensagem final. Então, vai. É isso mesmo? É isso. Tá bom. Glauber Rocha. Sim, gente, Glauber Rocha. Bom, a minha mensagem final eu já falei muito também, né? Mas é isso. Sabe aquele momento que você pode assistir um filme e você procrastina? Não procrastina, não. Cinema é muito bom. Cinema é muito bom. E é o que eu tô falando, ele é bom pra alienar, ele é bom pra informar, ele é bom pra empoderar as pessoas e ele é bom pra vida. É uma arte que ainda bem foi criada e ainda bem que somos contemporâneos disso. É muita sorte. Me arrepiou. E vamos encerrando aqui, né? Sim. A gente volta pro próximo aí. E viva o cinema. Viva o cinema. Inclusive o brasileiro. Viva muito o cinema brasileiro. Muito obrigado, boa noite. É isso, então tchau amigos e até a próxima. Tchauzinho.